Mais uma vez, meus irmãos, estamos aqui a posto para o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Boa noite a todos, boa noite, Evangelho. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Muita paz nesse estudo, né? Vai devagarinho, né? A nossa leitura da noite é uma música, uma letra de uma música do grupo AMI. Chama Ecos da Boa Nova. É uma música bonita, eu gosto muito dela. Mas só que eu não consegui, assim, baixar ela para colocar. Depois eu vou colocar um link de onde ela toca, porque quem tiver interesse, né, na descrição eu vou colocar, tá? Ela diz assim: não vos afadigueis pela posse do ouro, nem tudo é comer, ou beber, ou vestir. No mundo celestial, ponde o vosso tesouro, e ao reino de Deus com defeitos e serviços. Aquele que já tem para a vida da alma, se dará bem mais, e melhor compreenderão. Enquanto aos que não têm a riqueza que acalma, até do que pensam que têm, se privarão. Homem sobre a terra, estáis em jornada, que a depender de vós é mais longa ou melhor. Entre a vossa dor, ou menor, entre a vossa dor e a celeste morada, Jesus é a porta, o caminho e é o amor. Olhai a mera fauna e a flora singela, o Pai as alimenta, protege e conduz. Mas veja quão maior, mais intensa e mais bela é a vida que Deus semeou na vossa vida. Aquele que hoje está a serviço de Cristo, todo renovado seu ser agora é. As coisas que são velhas e o mal que foi visto, tudo isso passou no fenômeno da fé. Homem sobre a terra estáis em jornada, que a depender de vós é mais longa ou menor. Entre a vossa dor e a celeste morada, Jesus é a porta, o caminho e é o amor. Então, neste momento, Senhor, só temos a agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus, em nome do Evangelho, que possamos atender os ensinamentos que recebemos nesta noite, agradecendo sempre, né, a colaboração do Medinho do Evangelho, do Luiz, e de todos aqueles que participam conosco, que sempre nos incentivam a continuar esse trabalho, que ele possa render frutos e que possamos estar sempre atentos para colocar em prática aqueles ensinamentos que aqui recebemos. Que Jesus possa nos envolver hoje, agora e sempre em seu abraço fraterno. Graças a Deus. Então, a gente está continuando o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, e segundo a Luísa, né, trata esse trecho agora da tragédia espiritual do personagem bíblico Herodes, né, Antipas, que era aquele tetrarca da Galileia, e o erro que ele cometeu, né, mandando assassinar um profeta da raça, né, que era o João Batista. E o versículo de hoje vai começar a falar desse ato que ele cometeu, que é Mateus 14, versículo 6. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou no meio deles e agradou Herodes. Então, né, como a Luiz fala, ainda não aparece João Batista na história, mas a gente já sabe o que vai acontecer, e então a gente só pode tirar algumas conclusões, fazer algumas reflexões antecipadas. E aí ele fala que essa passagem também é narrada em Marcos, e embora aqui não diga, né, que a moça chama Salomé, lá em Marcos ela vai ter mais detalhes sobre isso, sobre essas informações. Então, na realidade, era aniversário de Herodes, e ele, né, recebeu os amigos, né, os personagens, as pessoas importantes da sociedade, e da sociedade judaica, né, a autoridade, né, e fez uma festa. E a filha de Herodias, que era enteada dele, né, mas era também sobrinha, né, porque ela era filha de seu irmão, porque Herodes Antipas tinha roubado a esposa do irmão, que era Herodes Filipe, e essa sobrinha Salomé é aquela que vai dançar para os convidados da festa, porque ela era muito jovem, era muito bonita, e essa cena que ele fala é muito cheia de significado, né, que devem ser analisados por nós e que vai dar, ele fala, né, que como se fosse fazer uma pesquisa, né, que dá indícios, dá pistas. Então, a primeira palavra, ou pista, é o verbo dançar, que ele fala. Que a dança existia lá na antiguidade, na época, né, por relato literário, né,
E na época não tinha, assim. Eu fiquei pensando, né, meu velho? Como que era a música? Ninguém gravou, não tinha gravador, não tinha. É difícil a gente imaginar. Imagina como que era a música naquele tempo. Acho que não tinha notas musicais, será que tinha? Não sei, acho que não. Porque a partir do momento que você ouve gravar notas, pelo menos as notas musicais, você faz a partitura. Mas acho que nem isso tinha. Então ninguém sabe direito como que era a dança naquela, como que era a música naquela época, né? Então, ele fala que só se sabe que tinha dança porque alguém escreveu. Falou, olha, né, lá em Mateus escreveu, olha, ela dançou, mas que música que ela dançou, Ninguém sabe. ninguém sabe que ninguém nunca ouviu. Eu nunca tinha pensado nisso, né? A dança daquela época. Você só pode imaginar aquilo que foi escrito, né? E aí ele fala que os registros mais antigos datam do século nono antes de Cristo, constam da literatura grega, né? Aí vem aquela a clássica Homéria, né? A Odisseia, Homero, a Ilíada, e aquelas palavras das aventuras de Troia, os heróis, né? Como Aquiles, Menelau. Então, naquela obra do Homero, o poeta, que é um poeta que ia de cidade em cidade, aí começou a se falar em música. Dizem que pode ser que ele tenha sido cego, pode ser que ele nem tenha existido, que seja um personagem até fictício, né? Mas por volta do século V, quando diz Aloysio, a história começou a chegar e começou a ter esses registros, né? Dessas tragédias gregas, e que é onde vai começar a falar de dança. Então, a princípio, a dança era mencionada mais, ela nasce a dança como uma manifestação religiosa, né, para celebrar coisas religiosas. É a origem da dança, né, da música em si, né, expressão artística mais usada dentro de um contexto religioso. No caso da Grécia Antiga, ele fala, né, eles faziam danças em homenagem aos deuses do Olimpo. E existe também no registro bíblico, que data do período do cativeiro da Babilônia, ou posterior. E ela também, aí lá também vai se mencionar a questão da dança. Porque a irmã de Moisés, a Miriam, né, dança. Davi também é descrito Davi também. dançando, né? Tinha, né, os salmos, né, eram cantados, né? Então tem vários relatos na Bíblia, mas sempre vinculados às celebrações religiosas, né? Eles falam que na Bíblia, quando vai se levar a arca da aliança para o templo, é acompanhado por flautistas, né, por pessoas que estavam dançando, que é como se fosse assim, uma procissão. Né? Na procissão as pessoas cantam, tem essa ideia, né, de música, mas mais vinculada sempre à religião. E aí ele fala que a dança aparece já no mundo grego ocidental, em manifestações religiosas, e também no mundo oriental búdico e caíta, sempre na forma dessas manifestações. Mas, no mundo grego, são pagãs, porque elas são idólatras, porque são para os variceiros, aqueles deuses de pedra que eles criavam, né? E a dança religiosa no relato Israelita, né? é sempre apresentada como para um deus espiritual, um deus imaterial, não tem estátua, não tem ídolo, são manifestações do monoteísmo judaico. Então tem essa diferença. Existem dois tipos de dança. A dança judaica, que era para um Deus único, sem esses símbolos todos, né, sem os ídolos, e tinha a dança greco-romana, que era uma dança mais pagã e feita mais para aqueles ídolos de pedra. Ou seja, vai aparecer a dança nessas duas culturas, sempre com essa função religiosa, né, mas uma num ambiente politeísta e idólatra, né, e outra num ambiente mais judaico, sem esses ídolos e para um Deus único, né, um monoteísta, né, sem imagem, por um Deus mais espiritual. Ficou claro isso, né? Então, no versículo de hoje, a gente está falando de uma família que tem essa função cultural, né, porque são tetrarcas do povo judeu, eles representavam ali os judeus.
são autoridades, né? Autoridades judaicas, né? Em tese, eles pertenciam a essa cultura judaica mesmo, mas na prática, o modo de vida vai ser pagão. Vai ser Interessante, né? interessante, né? E não é como a gente vive hoje. É, eu fiquei pensando nisso, Eu fiquei pensando, exatamente. porque é diferente. A gente vive, né? Se você pensar, né, que a dança era uma homenagem religiosa, a gente até canta, né? No centro, na igreja e tal, mas em geral as nossas festas, elas são pagãs. Até o Natal, né? Que é teria que ser uma festa. Natal, a Páscoa, são festas que acabam, é, por conta de materialismo, vai virando uma questão mais assim, deixa de ser religiosa, né? Se reúne, né? Se reúne no Natal, porque Jesus nasceu, né? Se reúne na Páscoa, porque Jesus ressuscitou, mas ele é o menos lembrado da festa. Aí tem o Papai Noel, tem Sempre com a o função coelhinho, tem o materialista ali. chocolate, né? Tem os presentes do Papai Noel, mas Jesus, né? Que é o aniversariante e aquele que ressuscitou, Os ídolos são outros, né? é onde que ele vai ficar aqui, né? Então, embora eles acreditassem num Deus único, no Deus de Israel, mas os hábitos deles, né? Não são judaicos, os costumes da vida deles eram greco-romanos. E aí ele pergunta, né? Quem está dançando, né? E aí a gente vai. Quem que seria? A enteada de Herodes, a filha de Filipe, né? Que na realidade é o pai dela, né? É. E se a dança, no conceito grego-romano, já temos um indício, era uma dança religiosa ou era uma dança, né, pagã? Que Qual, tipo de qual que dança seria a ela tava postura ali, né? praticando ali, né? Qual a dança que ela estaria, né, praticando? Se dança como uma moça judia, é uma manifestação religiosa. Mas se ela dança como uma moça que cresceu na cultura grega, é uma dança recreativa de origem religiosa. Achei isso tão interessante, né? Como que eles conseguem ir penetrando assim através do estudo e chegar a toda a essa conclusão, né? Porque se a gente pega a passagem isolada, sem estudar o contexto onde ela está inserida, a gente vai achar uma extrema bobagem esse versículo de hoje, né? Vai falar assim, gente, então, por que estudar, por que analisar? Mas aí você vê o quanto que tem a ver com a nossa realidade hoje mesmo. É, Que porque a gente, na a gente vai, realidade, se diz monoteísta, mas nós somos politeístas, porque temos vários ídolos, né? A gente faz demais idolatria. Então, é uma coisa realmente que a gente tem que estudar e aprendendo com eles, né? Que já fazem estudo há mais tempo e compreendendo o quanto cada situação que foi vivenciada lá continua ainda. Aí eu fiquei pensando se a nossa evolução não está em círculos, nós não estamos repetindo, né, as situações. Mas porque na frente ele pergunta, né, quem que você é, né? Você é João Batista ou você é Salomé? às vezes você é João Batista, às vezes você tem uma Salomé, tem uma João Batista, tem uma Herodias, olha Salomé, tem tudo, né? Verdade. É o que a gente falou dessa vez. E aí é interessante que as festas mais, que eles mais gostavam, eram mais usadas, eram as festas dedicadas ao deus Baco, né? Que é o deus do vinho. Então, eram regadas a vinho, né? Eram feitas para comemorar a colheita de uva. E aí as pessoas bebiam, aí Tinha uma ficava origem religiosa realmente, né? Que é era era para para a homenagear prosperidade na colheita, né? a colheita de vinho, né, da uva que varia geralmente. E aí, para carregar a vinho, as pessoas ficavam embriagadas, perdiam a noção das coisas, e aí é onde criou-se o que se chama, até hoje chama, né, de bacanal, porque é uma festa dedicada a Vasco, onde são os bacanais. E hoje em dia, se você for ver, tem muitas festas, essas festas jovens, que são feitas agora que está na moda, fazer em lugares afastados.
com muita bebida, com sexualidade desregrada, com drogas, com... Porque o álcool, o que que ele faz? Ele te dá um nível de relaxamento que você perde totalmente, solta tudo que Fica está ali, alcoolizado, fica à vontade, né? deprimido, né? É. Então, ela fala, era uma festa rasa, materialista, embora fosse uma festa religiosa, né? E com o tempo, o que as pessoas mais gostavam eram as festas para baixo, porque tinha essa ideia, né, de ser uma coisa. E aí é que ele fala que a dança, nesse momento, é que vai fazer a transição cultural. E deixa de ser uma manifestação exclusivamente desse universo religioso, né? E passa a ser E também passa a ser criativo, entretenimento, né? entretenimento, criação, né? E hoje, basicamente, ela desapareceu, né? A dança, principalmente, praticamente, na rede religiosa não se canta, né? Mas dançar é difícil, né? E basicamente ela acabou ficando fora desse ambiente recreativo e festivo, né? Então, quer dizer, daí eles perguntam, ou ela dançou como dizia, e aí nesse caso seria religiosa, né, como você falou, ou ela dançou como, mas o que é mais provável é que ela tenha dançado, né, como uma greco-romana, e era, e aí ainda separava, né, os homens e as mulheres, quer dizer, ela dançava para os homens, né, e ela era Porque muito os jovem, ambientes eram separados, né? né, Você imagina o que que deveria ser numa época, né, aqueles homens reunidos, todos alcoolizados, né? E uma moça bonita, jovem, né, dançando no meio, meu dançando com Deus. pouca roupa, né, ela não faz uma dança sexual. E é o que ele fala, né? Um lazer, uma festa mundana, uma alegria mundana, com muita sexualidade, um lazer tóxico, que provoca no dia seguinte uma ressaca moral e hepática. Entendeu? Paciente, não está muito, né? Você vê hoje em dia muitos jovens, né? Como as pessoas ainda fazem o uso do álcool, né? De forma exagerada, né? Então, é complicado, né? Não mudou muito, não. Realmente ela deixou de ser religiosa para ser uma manifestação mesmo mundana, né? Eu tenho muita pena do jovem de hoje, porque, assim, eu sou uma idosa já, não posso considerar não tão idosa, né? Não vou avacalhar Ainda demais, você é não. uma idosa Uma mesmo. jovem idosa, vamos Você é mais fazer isso, jovem, mano. você é Mas a jovem gente, há menos tempo do que eu. Você está melhor. mas assim, o fato da gente, outro dia mesmo que eu tive a oportunidade precisei, né, ir num lugar, uma festa. E aí você fica o tempo todo muito constrangido, porque o garçom, ele vem aí com o espumante e te oferece. Você, não, muito obrigada. Aí dá uma volta, não, muito obrigada. Volta de novo, não. Ele não desiste, E né? aí, Fácil, não, né? mas aí eu fico analisando assim, Rita, o jovem, que ele não tenha, é a grande proposta da doutrina, desse estudo que a gente faz, essa questão do materialismo, a força que você tem que ter em você para você não ceder ao apelo da multidão, que é o tempo todo. Se eu fosse alguém um pouco mais fragilizado e assim, tivesse talvez um Aí você fala o pessoal da mesa ímpetozinho fica assim, para você não vai beber bebida, nada? Você não aí vai beber nada? eu ia Ah, acabar bebe um bebendo. pouquinho. Agora você pensa bem um jovem, num grupo de adolescentes, num grupo de amigos, o quanto que é difícil a ele resistir a isso. É. Porque ele fica até discriminado, né, se não beber. Isso é isso. Discriminado. Aí você fica se sentindo assim, no fundo até você, eu, enquanto adulta, eu acho assim, todo mundo bebendo, Sabe que eu na nunca tive minha. esse tipo de problema, assim, quando era jovem, assim, que eu saía com os amigos, eu me lembro que era eu que dirigia sempre. Porque eu não bebia, ele bebia, eu ficava lá, bebia, eu também não era tanto de sair.
Aí quando sai em turma assim, a Rita vai dirigir porque ela não desce. Então tá bom. Aí eu dirigi, ele bebia, levava todo mundo pra cá, lá em São Paulo, né? Aí, mas eles nunca me disciplinaram, nunca sofri discriminação por não beber, né? Mas eu nem nunca participei de turma dessa aqui. Bebiam até cair, não. É uma coisa mais tranquila. Mas bebia. E eu não bebia, então eu fiquei me lembro que eu sempre era a motorista do grupo. Mas eu entendo que para eles deve ser muito difícil vencer isso, né? E É, aí, se a gente não trabalha os valores espirituais que a gente já conhece, aí ele cede ao materialismo, né? é. E Aí aí ela, ele vai estudar outra palavrinha, né? Que seria para dar outra dica para a gente entender melhor, né? Porque na referência cruzada, né? O Marcos fala da questão do aniversário, né? aniversário, era aniversário de Herói, né? De Herodes, né? E a cultura judaica, pelo menos o que o Luiz falou, né, do século I da Palestina, não tinha o hábito de festejar o aniversário. Eu até fiquei curiosa para saber se eles têm esse hábito assim, de festejar agora, né? É, Devido à convivência assim, com a gente, né, que comemora, que porque ele falou é que uma pode ser coisa. que até os judeus de hoje comemorem, mas mais por uma influência Nossa, no- da modernidade, do mundo de hoje, porque a coisa é, porque a cultura dele se espalhou pelo mundo, vai miscigenando, não tem muito jeito, né? Mas que na época realmente não existia essa coisa de que ele não se comemorasse, cantasse parabéns, ele se comemorasse o aniversário também. Era uma coisa já mesmo dele, da uma miscigenação da cultura uhum. greco-romana com a hebraica, né? No caso, ele não estava entrando ali em E a conflito. partir dessa nova pista, ele pergunta, né? Logo, quando Herodes, né, comemora, está na cultura hebraica ou grega? Na grega. Então, a dança de Salomé era o quê? Era uma dança pagã, Olha, né? Mundana, sexual, expunha o corpo, né? Então, ele ainda lembra, né, que essa forma de representação chegou até nas Olimpíadas, né? Porque as Olimpíadas têm essas, né, as moças com pouca roupa, com, dançando também, né? Tem muita coisa, né? esse apelo, né, à sexualidade, né? Então, é grande mesmo. E Herodes, ih, Ó, você sumiu totalmente, tá? Já sumiu, estou já te vi, escutando. eu Ah, sei. foi. Vamos ver. Eu sabo lá com você, vamos embora. E é o Herodes, né, já sob o efeito do álcool, o que ele fez? Ele prometeu ao céu que não devia, né? Quando a pessoa está alcoolizada, e aí dizem, né, segundo Marcos, acho que lá em Marcos está também, né? Prometeu para Salomé, e aí ela que podia dar tudo que ela quisesse, né, até metade do reino dele. E ela vai, certa, né? Salomé vai e consulta a mãe. Aí, mãe, o que eu peço? Né? É onde a mãe aproveita, porque ela tinha ódio, né? Do, do, Do do João João Batista. Batista, porque o Herodes não tinha tanto ódio que ele fala, né? O Herodes só era incomodado com João Batista, mas não tinha o ódio que a Herodíada tinha. Então, porque ela que traiu o marido, então assim, a situação dela era mais complicada. Então, por conta disso, ela que dá a ideia para a filha, só, então você vai lá, fala que você vai dançar de novo, sim, para ele, mas que você quer a cabeça de João Batista, né? Onde que ela vai dançar com a cabeça de João Batista na bandeja, né? Então, E essa aí dança, fica evidente, né, que o culto era pagão, era o materialismo, é o culto a Bar, né, cultuando outros deuses, a infidelidade que existia ali, né, naquela dança que deixou de ser uma coisa religiosa mesmo e ficou evidente que era uma coisa pagã, sim. E é a o que cultura. Kardec, né, e a doutrina espírita vai chamar de materialismo, né? Que é mais ou menos assim, ele fala, né, que o materialismo de hoje é a versão contemporânea desse paganismo antigo, né? As nossas peças atuais, essas peças que foram as peças universitárias, né?
Tem manifestações, né? Por exemplo, samba, umas marchinhas de carnaval, mas o problema é que isso foi tudo realmente criando, né? Desvirtuando muito. Até o ponto que é uma cultura, uma manifestação cultural é bonita, é interessante, né? Mas só que passa do ponto. Vai para por conta de bebidas ou das mentes das pessoas como elas estão, cria essa situação de uma festa muito pagã, né? Pagã demais, que vai dar essa conotação de bacanão mesmo, né? E aí ele fala, né, que todos nós temos dentro de nós uma Salomé, que é superficial, vazia, né, de ideais, mesquinha, e temos um João Batista, né, que é o idealista, que é o valente, que é consagrado a Deus. E toda vez que você está cultuando, né, um mito, você está violando, né? Ele fala ali do amor, de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque aí você está amando mais a matéria do que a Deus. Está dando um valor, né? Eu acho interessante quando ele fala, né, que a gente está dançando como Salomé com a cabeça, né? Eu que achei isso tão absurdo quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Não, Deus, você será que eu estou tem mulher? dançando com a Você não cabeça? não? Você Com dançar alguém? com a cabeça de alguém? O problema é a cabeça de quem, né, meu Deus? De quem é a cabeça? É, o problema é esse, de quem é a cabeça, né? Não, o problema é que existe uma cabeça, né, que a gente dança com ela. Que aí é a cabeça materialista da Salomé, que é uma moça vazia de ideal, e obedecia os caprichos da mãe. E a gente não obedece, né? Muitos caprichos da sociedade em si, né? Em termos, né, de fazer aquilo que ela espera que você faça, né? Então a Então, gente, quando eu estou naquele dia que eu dou aquela má resposta, que eu brigo com o marido, que eu sou raso, rasteiro, ganancioso, né? Que eu não tenho um pingo de paciência, o que está predominando em mim, né? Eu faço a festa, né? Quem está predominando é o lado de Salomé, né? Que está me levando para a lama ao invés de me libertar para a luz. Porque se eu tento frear, né, os meus maus impulsos, né, as minhas fragilidades, aí eu já estou indo, deixando o João Batista, né, aflorar, permitindo que eu me verticalize um pouco, né, em direção a essa fidelidade a Deus que é tão importante para nós. toda vez que você consegue valorizar e dar, né, mais importância para as coisas espirituais do que as materiais. É lógico que tem os interesses materiais da gente, né? Não dá para você também não desapegar de tudo, né? Tem as suas questões. Mas quando você, que ele fala, né? Quando você ignora os valores do espírito em benefício dos ganhos da glória do mundo, aí você está, né, largando para lá uma coisa, deixando de fazer algo espiritual que é importante e, ligando mais com a matéria, né? Ele vai agora, fala do livro Obras Póstumas, né? Primeira parte, capítulo 10, que fala um pouco do materialismo, né? E até dessa questão da arte mesmo, né? O quanto que isso ficou diferente para nós, né? Olha lá, ó. Ele começa falando, tem que resumir que o capítulo é grande, né? É lógico e inevitável semelhante consequência para aquele que nada vê fora do círculo estreito da efêmera vida presente. Quando a criatura nada percebe atrás de si, nada adiante de si, nada acima de si, em que pode ela concentrar seus pensamentos, senão num ponto onde se encontra? O que há de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora da esfera ganhada de nossas atividades. Mas o ideal paira exatamente nessa região extramaterial, onde só se penetra pelo pensamento, que a vista corporal não pode varar, mas que a imaginação concebe. Ora, que inspiração pode o espírito aurir da ideia do nada? Então, ele está falando do próprio artista, né? Que se ele não se envolve num ideal superior, como que ele vai manifestar isso? Né? Se você não conhece,
aí você não sabe. Agora, aquele que se eleva e busca, né, em outras esferas aí, extramaterial, uma coisa mais grandiosa, ele vai conseguir manifestar esse ideal, né? O espírito somente pode identificar-se com o que sabe ou crescer a verdade. E essa verdade, embora de ordem moral, se lhe torna uma realidade que tanto melhor ele exprime, quanto melhor a sente. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Muito bonito isso, né? Até nessa manifestação artística que tem que existir para nós aí. Porque eu estava analisando, a internet traz para nós uns textos da Fernanda Montenegro. Montenegro, é. Gente, é uma coisa assim, é um ideal de sublimidade, com que facilidade que ela. Sabe? Mas você vê que é uma coisa que está acima do que a gente, dessa proposta de vida nossa aí. Então, assim, a gente vê o quanto que a arte é uma coisa sublime, né, que existe aí no mundo, né? Quando você vê, por exemplo, duas pessoas dançando, e pode ser até uma dança sensual, Nada impede, né? Mas é bonito, né? mas é uma coisa bonita na medida que A em cima intenção é boa, né? daquele lado material de duas pessoas dançando, existe um aspecto transcendente de afinidade mesmo, de movimentos, de harmonia, né? Então, eu acho assim que é o ideal do belo mesmo, essa harmonização que a gente consegue ter em relação às coisas. Mas essa harmonização só vai existir se a gente se elevar, sair desse acanhado estreito, né? Desse círculo estreito da matéria. Agora, olha, para o materialista, a realidade é a Terra. Seu corpo é tudo, pois que, além dele, nada mais há, visto que a sua própria mente se extingue com a desorganização da matéria, como fogo com combustível. Não pode, portanto, com a linguagem da arte, exprimir senão o que vê e sente. Ora, se ele só vê e sente a matéria tangível, unicamente isso lhe é possível exprimir. Nada pode auguir de onde vê apenas o vazio. Se se aventura por um mundo que desconhece, entra aí como cego e, malgrado aos esforços que empregue para elevar-se ao diapasão do idealismo, fica no terra a terra, como um pássaro sem asas. Achei isso tão lindo, né? Então, quer dizer, a gente tem que se identificar com o belo, com o ideal, para a gente conseguir manifestar. Porque Porque senão fica senão você fica igual aqui na terra a terra, né? ele coloca Eu falo assim, um quando ele faz. galináceo, a gente fala assim, um galináceo, um É galináceo. quando ele fala assim, entra aí como um cego e malgrado os esforços que empregue para elevar-se ao diapasão do idealismo, né? Então, quer dizer, a gente ter essa cegueira ainda, né, Rita, para enxergar as coisas do espírito, né? E esse ideal de harmonia que existe no universo. E se a gente não conhece, não estuda e não busca, você vai ficar no terra a Porque terra o mesmo. conhecimento vem, a asa primeira que a gente desenvolve, que tem mais facilidade de desenvolver, é o conhecimento, né? Que a gente tem. Né? Ele fala do livro Pensamento e Vida, né? Que o Emmanuel fala das duas asas, da sabedoria e do amor, né? Então, ele fala, né, que assim, no caso do Herodes, né, de Salomé, eles eram pássaros sem asas, porque é um tolo desalmado porque não tem astúcia para ver que a vida é mais do que isso. Né? Fica só vendo aquele lado da vida, não tem um coração para sentir coisa melhor. É um avestruz que só sabe correr atrás dos outros. Aí eu lembrei da figura do avestruz, porque o avestruz é um bicho bonito, né? Ele é enorme, ele é grandão, é idoso, né? Mas a cabeça dele é depois. Pequenininha. Ele tem uma cara de idiota mesmo, né? E aí a imagem que veio na minha mente foi realmente o avestruz correndo atrás de mim, ele nem sabe o que é. Ele não sabe do que ele está correndo. Ele corre e não sabe atrás de quê. Então e a gente
E é triste porque a pessoa nem sonha, né? Ela acha que é feliz, ela acha que está tudo certo, que está maravilhoso, né? Aí deixa a vida me levar, não vou viver a vida, vou... Nossa, é muito difícil, né? E aí, né, ele convida a gente para ir numa mensagem, né, do benfeitor Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, que vai falar sobre o materialismo. Interpretemos o materialismo como sendo enfermidade obscura, espécie de neoplasma da mente a degenerar-lhe os mecanismos. Da tumoração invisível surge a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho, por metástases perigosas, suscetíveis de criar as piores deformidades no mundo íntimo. Gente, é lindo isso aqui, né? Quando ele fala que o materialismo, na realidade, é uma enfermidade obscura, neoplasma da mente, quer dizer, um câncer da mente, né? A degenerar-lhe os mecanismos. Olha como é que é sério. Uma coisa oculta, né? Ninguém está percebendo, né? Essa enfermidade, né? E aí, como é que você faz? Aí ele ainda fala invisível, né? Olha o que surge a partir dele, né? A violência, a crueldade, a desumanidade, o orgulho por metástases perigosas. Então, quer dizer, metástase que quando a enfermidade se espalha, né? No todo. E aí a gente vê o quanto que a gente vai ficando mesmo com a mente, né? Embotada, né? Sem capacidade de raciocínio, sem perceber, né? Aí ele fala muito da questão do culto à imagem, que especialmente hoje existe, né? Em termos das selfies, que a gente vive tirando. Aí ele fala, é o maior vazio existencial, você ter necessidade de ficar, né? Perde um Tirando. tempão, né? Perde um tempo, um bom tempo da viagem com essa questão de selfie. Tem gente que precisa ver que tem casa que até acidente, né? Que o cara quer tirar uma selfie, fica não sei aonde, pendurado, não sei onde, aí cai, machuca ou até morre para tirar uma selfie. É Muito complicado, verdade. né? Aí ele fala, né, da pressão alta, né? E é verdade, a pressão alta é uma enfermidade perigosa que você, inclusive a pressão alta te dá uma certa exposição, né? Aí você está bem disposto e está achando que você está ótimo, mas você não está, você está doente. Então por isso que ele fala, né, que o remédio é a famosa questão do livro dos Espíritos de Santo Agostinho, né? Que é para fazer aquela reflexão diária, né? E aferir a pressão do espírito, para ver se a sua vida tá tudo bem como você acha que está mesmo, né? Ou se você tem essa enfermidade obscura, né? Ó, e tanto quanto a ciência médica ainda encontra dificuldade para definir a etiologia do câncer, surpreendemos de nossa parte os maiores entraves para explicar a causa de semelhante calamidade, porquanto, sendo a ideia de Deus imanente em todas as leis do universo, não é compreensível se isole voluntariamente a razão de sua origem divina. Olha que bonito, né? Então, o Deus imanente está aí em tudo, no universo, né? E por que que a pessoa se isola, né? Voluntariamente, né? Faz essa opção voluntária, né? De se afastar da razão da origem divina, né? Convencemos-nos, porém, de que todo desequilíbrio do espírito pede por remédio justo a educação do espírito. Então, o que que a gente tem que buscar, né? É ser espiritualmente educados, né? O idealista sonha com o melhor e trabalha por ele. A pessoa que é idealista, que ela tem um sonho, um ideal, então ela sonha com isso, mas ela está o tempo todo buscando, né, se aprimorar isso. Agora, o materialista não, ele está doente mesmo, precisa de Vai querendo cada vez mais, né, desenvolver. Miriam? Você vê que a pessoa tem
Você vê casos assim, de gente que tem muito, muito, e faz questão do mínimo, porque aquilo parece ser uma doença mesmo, né? Fica, vira uma coisa doentia. Aí ele continua, olha, como que a gente pode fazer essa educação do espírito, né? Veiculemos assim o livro nobre, estendamos a mensagem edificante, acendamos a luz de nossos princípios nas colunas da imprensa, utilizemos a onda radiofônica auxiliando o povo a pensar em termos de vida eterna, relatemos as nossas experiências pessoais no caminho da fé com o desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos. Eu acho que isso da gente se colocar acima dos preconceitos é uma coisa, também é uma tarefa urgente, né? Porque muito espírita fala que não tem preconceito, mas o quanto na casa espírita a gente ainda é cheio de preconceito, nas questões das atividades diárias, né? Na relação com o outro. Então, a partir do momento que eu julgo a situação que o outro vive, eu me coloco nesse pedestal de Você tem essa superioridade, né? superioridade, né? E isso daí é muito sério. E às vezes muitos de nós espíritos, estamos errando nesse sentido, né? Porque a gente faz e não para refletir o quanto que isso é preconceituoso, né? É, porque até Que- o Fernando falou, né, que quando você não pode, você não deve falar que você trabalha na casa espírita. Não é um trabalho, né? Porque se é trabalho, significa o quê? Você tem alguma autoridade e você quer alguma coisa de volta, né? E não seria essa questão, né? Todo esse Aí ele, sistema de trabalho. Aí ele continuou, ó, relatemos as nossas atividades pessoais no caminho da fé com o desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos. Amparemos a infância e a juventude para que não desfaleçam a míngua de assistência espiritual. Instruamos a mediunidade. Aperfeiçoemos nossos próprios conhecimentos através da leitura construtiva e meditada. Instituamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Kardec em nossas organizações, preparando o futuro. Ofereçamos pão ao estômago faminto e alfabeto ao recinto embotado, ao raciocínio embotado, desculpe. Plantemos no culto da caridade o culto da escola e, sobretudo, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os crimes da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo sempre arrasta. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente, hoje, em termos de doutrina espírita, que nós somos um privilegiado, não é privilégio, né? Mas graças a Deus que a gente já tem a oportunidade de ter esse conhecimento, né? É essa visão da vida futura, né? Porque a visão da vida futura, para mim, é um dos maiores consolos da doutrina espírita. Eu fico imaginando como que as pessoas aguentam o sofrimento se elas não tiverem essa certeza de que tudo passa e que existe uma vida além dessa. Porque se você só olha para isso, nossa, não dá para ser feliz, não. Porque muita gente passando por situações profissionais mais difíceis, né? Você vê essa questão hoje que está aí, né, em pauta dos índios, né? Meu Deus, é uma coisa assim assustadora, são irmãos nossos, né? Passando aquela situação. Hoje eu fui de fora escrevendo, né? Pessoas na rua, mulheres com crianças pequenas pedindo esmola, é, pessoas ali de fora, ali na avenida mesmo, depois ali embaixo da ponte, pessoas morando ali. Gente, muita, como tá demais, tá muito óbvio, muito gritante isso agora, né? Então a gente não dá para você ficar, sabe, fazendo algumas coisas loucas, assim, ele fala aqui, né? Essa atividade, né? E é engraçado que essa semana, na minha aula de evangelização, eu falei sobre o trabalho, né? Aquela questão do livro do Espírito, que fala que toda atividade, né, útil é considerada trabalho, né? Então, se você faz alguma coisa útil,
E aí tem uma historinha que conta as crianças, o menino fala que não vai ficar de férias, aí a mãe fala que ele lava a louça, e fala, eu não vou trabalhar nas férias, não vou fazer. Só que aí ele fala, ela fala com ela, vamos apostar que você vai trabalhar, você não vai conseguir esquecer de trabalhar. E aí as mínimas coisas que ele vai fazendo em casa, ele vai ler um livro. Quando ele lê um livro, quando ele brinca com uma amiguinha. Então ele fala, ela fala, foi útil para você, você assistiu um filme legal, tudo isso é uma atividade, é trabalho útil. Mas tem coisas que a gente fica, principalmente que hoje em dia esses conteúdos de internet, de Instagram, de Facebook, são coisas assim, às vezes, muito rasteiras mesmo, né? O tal dos memes, coisas assim que, sabe, fica uma coisa meio idiota mesmo, né? Aí me lembra o tal do avestruz, a gente tá parecendo avestruz mesmo, né? Corre, correndo, 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 sem saber para onde e de quê, né? Então Nesse próprio livro, no capítulo anterior, ao materialismo, o benfeitor Emmanuel também tem um texto que fala dos materialistas, né? Aqui, eles estão, olha o que ele fala dos materialistas, estão nos tempos modernos por toda a parte, tentando inconscientemente apagar a luz do espírito. Né? Então, ele fala que, apesar de. Aí ele vai citando as várias conquistas tecnológicas na Terra, mas que, paralelamente a isso, quando surge uma conquista tecnológica, uma evolução, né, eles tentam apagar essa luz do espírito. Aí, olha o que o benfeitor faz. Desde as primeiras horas de nossa formação doutrinária, os mensageiros do Cristo explicaram que o Espiritismo contribuirá no aperfeiçoamento da Terra, anulando o materialismo, por ensinar aos homens a dignificação do futuro, mantendo livres de seitas e cores, castas e privilégios. Temos, assim, a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade, com o trabalho incessante que lhe é consequente. Mas para atingirmos a meta, é imperioso se disponha cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. Então, o primeiro caminho para a gente combater o materialismo, o que é? Né? É quando cada um de nós viver em si mesmo os princípios que a gente prega, né? Nós, então, somos espíritas, então, que a gente viva com os princípios, né, da doutrina, né, e com a obrigação de servir, com o dever de estudar. É quando o próprio Luiz falou do prefácio do Nosso Lar lá, que o próprio benfeitor Emmanuel, né, ele fala, em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, se a gente não pregar aquilo que a gente faz, né? Eu fiquei imaginando isso, assim, igual essa semana, eu tive essa questão da coluna. Aí, a gente, quando você tem uma dor maior, né, você fica fragilizado, né? Fragilizado, assim, na vivência evangélica. Não é uma fragilidade física. você querer Mas fazer as coisas não poder, né? Nossa, é terrível. se isso te deixa nessa, se a fragilidade física ela abala ainda o seu psiquismo e te deixa frágil também, é porque na realidade você não vivencia. Então é uma grande diferença, né? Porque é você saber aceitar que de repente é necessário você pagar para dar uma reflexão em termos de tudo aquilo que você vivencia, né? Então, essa questão da prática espiritual, né, dessa espiritualidade que tem que estar presente nas nossas vidas, não só nos momentos de tranquilidade, mas especialmente nos momentos de dificuldade, isso aí é tarefa urgente para todos nós. É um grande desafio, porque não é fácil, né? Manter a tranquilidade quando tudo está bem, né, é fácil. Agora, você manter a tranquilidade quando as dificuldades aparecem, né? Sem queixa, sem lamentação, alimentando a esperança, a paciência, isso aí é um desafio grande de todos nós. Aí ele vai para o livro, né? Você tem algum texto aí? Rapidinho. Tem um texto aqui do livro do Palavra de Vida Eterna, que fala capítulo 12, perante Jesus. Ele vai falar do Judas, né? Que a gente Freud, né? A gente analisando os versos
o gesto de Judas, nós sempre vamos incriminá-lo intensamente. Todo mundo já lembra de Judas com certo preconceito, não tem jeito mesmo, né? Aí ele coloca assim, ó, Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas e nós? Em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual, nos prélios da vaidade, do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos desejos, no aviltamento do nosso próprio trabalho. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades de débito para com a vida, para com a natureza, para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Porque a pergunta é uma pergunta que fala assim, porventura sou eu, Senhor? Então é isso que a gente, às vezes, né, julga muito os outros, mas a gente mesmo não dá o testemunho, né? E aí ele vai para o diálogo com Deus? Dá tempo? Dá, né? Vai Não, peguei, foi Pai Nosso. Você pegou o diálogo? Pode ler, então. Eu estava com porque tem Pai Nosso também? Pão Nosso, Pão Nosso? segundo a carne. Não, então vai segundo a carne, porque o diálogo com os vivos não vai dar tempo, não. O diálogo com os vivos é materialismo e... Vai falar do materialismo e atualidade. Só vou ler um pedacinho aqui. Há quem diga com razão que milhões de companheiros da humanidade se bandeiam nesse século para o materialismo. Todos eles, porém, permanecem no tumulto e na insegurança, procurando a paz e a alegria que não encontram. E aí termina aqui. Sofrem com a ausência de mais profunda intimidade com as tarefas alusivas à inspiração de Deus. Suspiram pelo retorno à fé e se atormentam com a sede de harmonia interior, motivo pelos quais a disciplina das leis de Deus, todos eles voltarão. Que é o materialismo e a atualidade do diálogo contigo. Aí depois você vai falar. Essa leitura do Pão Nosso, segundo a carne, é linda demais. Vale a pena vocês darem uma olhadinha. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. É uma carta de Paulo aos Romanos. Para quem vive segundo a carne, isso é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ciliar fantasma, incessante, cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. Gente, olha como é que é sério, né? Comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho, destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, porque, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo de desejos eventuais. A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável, a disciplina constitui-lhe angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. E tem gente que tem essa visão mesmo, né, de que servir a outra é humilhação. Né? Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, eu não estou acostumada a fazer nada pelos outros, o tempo todo eu quero que os outros façam para mim. Assim, eu achei cantar aquela musiquinha, né, velho? Cante, alegria de servir. tão pesado. Olha, nunca perdoa,
não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? Então, quer dizer, qual o caminho que a gente está buscando, né? Porque se a gente apega ao materialismo, é tudo isso, é a negação, né? Essa comédia infeliz. Você acha que está vivendo, mas você está sobrevivendo em cima de um montão de mentira, né? Quanto que isso é? É o que ele fala, né, que tinha, na antiguidade era ouro e prata, mas hoje qual que é o tesouro de hoje, né? A indústria do consumo, né? Para que haja uma rotatividade. É tão ruim que os nossos tesouros são de plástico e papelão, né? E é verdade. Além de tudo, a gente tem o descarte, né? Que piora o meio ambiente. Além de vazio que deixa no coração, também prejudica a natureza. Isso é que é viver hoje em dia segundo a carne, né? E vai chegar como lá no plano espiritual? Morto, né? No livro Consolador, na pergunta 310 também, o benfeitor, né, pergunta: a transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Eu gostei muito da resposta. Olha só o que ele fala. Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina. E no Tabor contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável deste modo que se desmaterialize a todos os instantes, para que se desenvolva em amor e sabedoria na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes lhe dormitam no coração. Então, essa tarefa, né, da gente se desmaterializar em todos os instantes, a transfiguração mostrando isso, esse simbolismo dessa necessidade nossa, né? Porque a nossa vida, qual que é a vida? É espiritual. Isso tudo aqui vai desaparecer, né? Essas coisas, a selfie que eu tiro lá o tempo todo, valorizando aquilo que não é real, não é o essencial, não é a essência, né? O homem deve viver a sua existência no mundo sabendo que pertence ao céu. Não a terra, né? Não é a terra a terra. E cada vez que a gente se liga à terra, né? Aí a gente cria complicações para nós, né? Isso. Vamos terminar? Vamos. Vamos. Eu aí? Até que fixou agora. Eu acho que era enquanto estava gravando. Salvando a gravação. Lembrança íntima, tá? É do livro Alma e Vida, Maria Dolores. Se souberes de alguém que se afastou do bem, nada digas de mal, porque não sabes se a pessoa que se complica ou se atordoa tem algo que lhe agride a limpeza mental. Se escutares na estrada que essa ou aquela criatura vive errada, abençoa, trabalha e silencia, com referência à tentação e à queda, ou à calúnia feroz que a tanta gente enreda,
cada qual tem o seu dia. Eu gostei dessa poesia dela, porque fala muito da questão do julgamento, né? Porque mesmo a gente sabendo que o materialismo está aí, né? A gente não deve julgar. Se vires chaga ou lama, cala-te, faz o bem, asserena-te ano, planta alegria e paz, de tolerância e amparo no caminho, ou do braço leal de algum vizinho, eu preciso e também precisarás. Lembra a fonte que passa a entregar-se de todo, por mais se lhe arremesse pedras ou lodo, ei-la fazendo o bem. Seja onde for, recorda a alma querida, que o próprio Deus, o Pai e excelso autor da vida, não despreza ninguém. Uma semana de muita paz e luz para todos nós, que Jesus continue presente em nossos corações. Até semana que Deus quiser, com mais evangelho.